Hoje estamos no segundo artigo de religião do metodismo histórico e em nossos cânones esse segundo artigo é o seguinte: do Verbo ou Filho de Deus que se fez verdadeiro homem. Do Verbo ou do Filho de Deus que se fez verdadeiro homem. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo de número 1, o versículo de número 14 da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus falando sobre a encarnação do Verbo, chega no versículo 14 e afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Palavra do Senhor. Aleluias. Quando hoje nós, meus queridos irmãos e irmãs, estamos estudando esse artigo 2 de religião do metodismo histórico, vamos então, de acordo com o que está escrito aqui em nossos cânones, relembrar esse artigo 2, do Verbo ou do Filho de Deus que se fez verdadeiro homem. E aqui está escrito: o Filho, que é o Verbo do Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Verbo, a palavra do Pai, né? Verdadeiro e eterno Deus. Então, o Filho, que é Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra, e ele também é verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai. Havia uma grande dúvida nos concílios da igreja em relação à questão de Jesus Cristo, se ele era da mesma substância de Deus ou não. Então aqui está claro, da mesma substância do Pai. Tomou a natureza humana no ventre da bendita Virgem, ou seja, ele veio e habitou entre nós como ser humano. Embora nós sabemos que Maria, ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Ela era uma adolescente virgem que nunca tinha tido relação sexual com ninguém, e assim então o anjo apareceu a ela e ela então recebeu essa missão, ficando grávida pelo Espírito Santo. Continuando, diz que de maneira que duas naturezas inteiras e perfeitas, a saber, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa para jamais se separar. Então, o Deus se tornou homem, assim então o divino se tornou humano, uniram-se em uma só pessoa, ou seja, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nunca mais separar, porque nós sabemos que Jesus, ele está vivo à destra de Deus, né? E essa pessoa que afirma é Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus, ele ressuscitou, ele operou milagres, sinais, maravilhas. Verdadeiro homem, ele chorou, ele se alimentou, ele fez várias coisas a nível humano. Que realmente sofreu, foi crucificado, morto e sepultado, para nos reconciliar
com o seu Pai para nos reconciliar com Deus. Então Jesus sofreu, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. E a sua morte, o seu sofrimento, o seu sepultamento foi para nos reconciliar com Deus. Aleluia! Para ser um sacrifício não somente pelo pecado original, mas também pelos pecados atuais dos homens. Pecado original, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. O pecado original, ele é uma marca que está em todos os seres humanos. Tem pessoas que dizem, mas eu não pequei, eu nunca fiz nada de errado, eu não roubei, eu não matei, mas todos pecaram. E essa marca da rebeldia de Eva, da rebeldia de Adão, ela está em toda a humanidade. A criança, ela já nasce pecadora. E por isso todos nós precisamos de nos reconciliarmos com Deus. E para nos reconciliarmos com Deus, foi-nos dado Jesus Cristo para morrer pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E também pelos pecados atuais. Hoje nós continuamos a pecar. Mesmo eu, que sou crente em Cristo Jesus há 40 anos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela afirma que aquele que disser que não tem pecado nenhum é mentiroso. E a mentira é um pecado, então já pecou. Então todos nós pecamos, todos nós erramos quando não atingimos o alvo, quando não fazemos a vontade de Deus, o bem. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que o bem que eu tanto quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não desejo, eu acabo fazendo. Essa é uma luta constante que você, meu querido irmão e irmã, não pode ser mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos pensamentos, temos práticas, temos atitudes malignas que são pecados e que precisamos confessar diariamente ao Senhor para obtermos o perdão através da pessoa de Jesus Cristo. Eu por mim mesmo não posso nada, você por você mesmo não pode nada, mas Jesus, pelo seu sangue que foi vertido na cruz, ele tem poder de nos perdoar. É exatamente por isso que é muito importante, quando somos crentes em Cristo Jesus, participarmos da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela é um sinal da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com a igreja, da nossa comunhão com o próximo. Através da ceia do Senhor, nós obtemos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. John Wesley, ele insistia com os metodistas que deveriam participar da ceia, não deixar de ir da casa do Senhor para comer do pão, para beber do vinho, para obter a certeza do perdão dos seus pecados. É uma graça que só Deus pode nos conferir. Quantas pessoas e quantos crentes em Jesus, quantos pastores, pastoras, bispos como eu, pecam, fazem o que é errado, o que não é bom aos olhos do Senhor. E por isso nós precisamos cotidianamente, diariamente, pela manhã, à noite, orarmos e clamarmos a misericórdia e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, esse artigo de religião, ele nos lembra todos estes detalhes, né?
E nós, assim então, podemos afirmar que Jesus Cristo, como diz o artigo, é 100% humano e 100% divino. 100% humano. Jesus teve fome. Fome é o quê? É uma necessidade humana. Jesus, ele teve sede, uma necessidade humana. Jesus, ele se cansou quando estava caminhando com os seus discípulos. Ele ficou sentado à beira do poço de Jacó quando teve aquele encontro famoso com a mulher samaritana. Cansar também é uma atitude humana. O menor versículo da Bíblia, ele diz: Jesus chorou. Chorar é uma atitude humana que revela a nossa emoção, os nossos sentimentos. Então Jesus, ele foi 100% humano. Ele teve que nascer, ele teve que vir a este mundo, ele teve todos os sentimentos que nós temos, por isso ele foi 100% humano. Mas Jesus também foi 100% divino. Ele ressuscitou pessoas mortas, ele curou pessoas enfermas há muitos e muitos tempos, ele expulsou demônios, ele realizou milagres, sinais e prodígios que nenhum de nós podemos negar. Por isso também ele foi 100% divino. E sobretudo, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou, que será o próximo artigo de religião que nós iremos comentar ou falar, que é o artigo de número 3. Mas por enquanto vamos nos deter a esse artigo. E através disso então, Jesus Cristo ele nunca negou nem a sua humanidade e nem a sua divindade, mas continuava e continua sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, como falamos e explicamos nos programas anteriores. Em sua natureza humana, Jesus teve fome, sede, chorou, sorriu, entristeceu-se, entre muitas outras coisas, não é verdade? E também em sua natureza divina, ele realizou impossíveis, como dar visão aos cegos, fazer paralíticos andarem, mudos falarem, surdos ouvirem, doenças serem curadas e mortos ressuscitarem, e tantos outros milagres, sinais e maravilhas. Jesus viveu a natureza humana sendo totalmente divino. E o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que como Jesus humanamente venceu todas as lutas, todas as provações, traições, problemas difíceis e terríveis, você também pode vencer. Quantas vezes eu falo, mas eu sou ser humano, eu não tenho forças, eu não sou Deus. Se Jesus venceu, você pode vencer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela afirma que Jesus Cristo venceu e que nele você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Nesta oportunidade, quando olhamos para a humanidade de Jesus e também olhamos para a sua divindade, aprendemos que não sozinhos, mas com Jesus na nossa vida, nós temos a parte divina que é Jesus, e na nossa parte humana, essa parte divina vai nos dar forças para vencermos as lutas, as calamidades, as provações, as enfermidades e os problemas. Aleluia! Você crê nisso? Semana que vem nós continuamos com a segunda parte deste programa, o segundo artigo de religião do metodismo, do Verbo ou do Filho de Deus que se fez verdadeiro homem.